paz, amém? Glória a Deus, imagino que você já fez isso, mas se não fez ainda, dá um sorriso aí para quem está ao seu lado, dá um bom dia, dá um graça e paz aí para esse irmão, para essa irmã, glória a Deus. Queridos, nós estamos muito felizes, né? O Senhor tem nos abençoado. Nós finalizamos ontem, por volta das 10h30 da noite, o encontro com Deus. Foi um tempo muito precioso, né? Temos ali quase 80 irmãos e quase 120 que estiveram lá ao todo, né? Entre os participantes, entre aqueles que foram para servir, e foi um tempo muito especial. Nós realmente cremos que haverá muitos frutos, né, desse tempo aí como igreja, porque o Senhor tem derramado sobre a casa dele. Hoje à noite vai ser a festa que nós vamos receber esses irmãos que participaram do Encontro com Deus. Vai ser uma grande celebração, vai ser um tempo também de ouvir os testemunhos, né, ouvir aquilo que Deus fez. Então vai ser um momento especial. Se você também tiver essa disponibilidade para estar nos dois cultos, vai ser uma bênção, amém? Eu quero compartilhar com você, quero ir direto ao ponto hoje. Quero que você abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 7, Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Deixa a sua Bíblia aberta comigo aí. Não sei qual que é a versão da Bíblia que você está utilizando. Quero pedir, ali, está lá. Amém. Deixa eu só ver uma coisa. Nara, você só tem essa tradução da NVI ou você tem alguma outra? Só da NVI, né? Então tá bom. Eu vou ler aqui a da NVI, mas depois eu quero ler também a minha, que é revista e atualizada. Acho que dá um sentido um pouco maior para aquilo que eu quero falar. Mas eu quero ler ali primeiro. O verso 7 diz assim, não sei como que está aí na sua Bíblia, dá uma olhada. Aqui a palavra diz, mas o que para mim... agora você achou? Então tá bom. É essa mesmo. Então, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O verso 8. Mas o que isso considero tudo como perda. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. A minha está um pouquinho diferente, mas eu vou ler só para dar uma ênfase um pouco maior, que diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém, gente? Amém? Eu gosto muito de analisar a maneira com que Paulo muitas vezes define o relacionamento dele com Deus. E eu estava meditando nesse texto e pensando que nós estamos vivendo em dias extremamente desafiadores, né? No que diz respeito principalmente às prioridades da nossa vida. Prioridade não é algo tão simples assim de estabelecer como algumas pessoas às vezes pensam. E a verdade é que hoje existe uma grande concorrência, né, pelas prioridades da nossa vida. Nós vivemos num mundo que está altamente envolvido com distrações, né? Hoje tudo brilha muito, né? Nós temos hoje acesso demais, nós temos possibilidades demais, nós temos tudo muito disponível e ao mesmo tempo que isso é bom, porque nós trabalhamos para isso, nós gostamos da disponibilidade das coisas, nós gostamos de muitas vezes ter essa
acessibilidade grande sobre tudo que está à nossa volta, mas a verdade é que nós também hoje corremos um grande risco, que é o risco de nos distrair com facilidade. É o risco de talvez perder o foco, porque afinal de contas são tantas possibilidades, são tantas coisas que estão ao nosso redor. A vida é um verdadeiro prato cheio de possibilidades para aquilo porque muitas vezes nós estamos trabalhando, estamos vivendo, e considerar Deus no meio de tantas possibilidades, considerar um relacionamento com Deus, quando tantas coisas brilham ao nosso redor, na minha opinião, é uma virtude que ainda resta no coração de poucas pessoas na sociedade que nós vivemos, né? Porque poucas pessoas ainda conseguem entender que o relacionamento com Deus, ele é incomparavelmente maior do que tudo que está ao nosso redor. Às vezes nós não paramos para pensar, por exemplo, em letras de canções que nós cantamos agora há pouco. Eu estava prestando atenção aqui num trechinho de uma canção que estava falando assim: Tu és meu tudo. Será que Deus é tudo mesmo? E nós enfatizamos isso. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Ou seja, nas nossas bocas, nos nossos lábios, é muito fácil declarar: Tu és meu tudo. Mas será que nas nossas vidas, viu, Juliana, você que está aí no fundo dando risadinha porque eu cantei? Vocês viram como eu sou afinado, né? Mas será que nas nossas vidas é fácil definir Tu és meu tudo? Será que nós priorizamos, por exemplo, o Senhor nas nossas vidas do mesmo jeito que nós cantamos tão facilmente? Aliás, hoje pela manhã estava recheado de canções que falavam todas sobre prioridade. Eu gosto disso. Eu gosto, porque esse é um excelente sinal que os adoradores modernos estão entendendo que realmente é esse o lugar que o cristão deve estar, no lugar de prioridade. E o problema não está na canção, na letra da canção, nos nossos escritores modernos, aliás, nos autores modernos dessas canções. O problema está em se nós realmente vivemos aquilo que nós cantamos. O problema está se nós definimos como Paulo definiu a vida, dizendo: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Agora preste atenção. No qual perdi todas as coisas e as considero como esterco. Olha o nível dessa declaração. Para poder ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que na vida dele não existe nada que se compare à presença de Cristo Jesus. Nada. Nem coisas, nem pessoas, nem sucesso. Sabe, a sociedade hoje, como eu disse, talvez muitos até bem intencionados, talvez alguns até inconscientes, é verdade, mas nós precisamos realmente dizer e declarar que, infelizmente, o que a gente enxerga hoje é que sutilmente, tá bom? Porque não é escancarado, não é algo assim que alguém fala assim: não, eu deixo Deus em terceiro lugar na minha vida. Ninguém é declarado em dizer isso. É sutil. São nas escolhas, é no estilo de vida, é na maneira com que nós organizamos a nossa agenda, é na maneira com que nós estruturamos a nossa vida.
às vezes sem perceber. Por isso que eu falei que às vezes é inconsciente. Tem algumas pessoas que definiram que vida com Deus se resume aí no culto. Acredite, tem pessoas que se acham espirituais porque vão no culto, mas não porque tomaram decisões radicais como Paulo. Considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza. Paulo chegou em um nível da sua vida que ele entendeu, e olha, gente, eu não estou falando de alguém que não tinha nenhuma possibilidade na sua vida, não. Se você conhece um pouco da trajetória de Paulo, você sabe que ele, quando resolveu abrir mão das coisas por causa de Cristo, ele era um cidadão romano. Sabe, um cidadão romano era uma pessoa com altos privilégios na sociedade. Ele era, segundo o que a Bíblia diz, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele tinha um currículo fantástico. Ele vinha de uma tribo guerreira. Ele era da tribo de Benjamim. Quem conhece a história das tribos sabe que os maiores guerreiros da Bíblia foram da tribo de Benjamim. Então o cara tinha um baita de um currículo. Ele tinha um status, uma posição, ele era um poliglota, ele se comunicava com gregos, ele se comunicava com judeus, ele se enquadrava dentro dos quesitos de Roma, ele tinha todas as características de uma pessoa com privilégios sociais. Mas a palavra que ele usa ali, gente, é esterco, e eu não quero escandalizar você. Traduza por você mesmo. Como ele comparou as conquistas desse mundo, em comparação à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então eu não sei você, mas eu sinto que às vezes a gente precisa redefinir a nossa maneira de pensar, comunicar, verbalizar e até mesmo cantar. Porque tudo está intimamente ligado. Eu sou aquilo que eu canto, eu sou aquilo que eu leio, eu sou o resultado das informações que eu recebo. E aí vem a pergunta: o que é que você canta? O que é que você lê? Quais são as pessoas que influenciam o teu coração? Quais são as pessoas que, quando ditam ou dizem uma palavra, faz sentido para você? Você é o resultado disso. Porque, afinal de contas, quando nós somos influenciados, nós também influenciamos. É por isso que a sociedade, pessimamente influenciada nos dias de hoje, tem só reproduzido comportamentos péssimos, tóxicos, que geram cada vez mais um distanciamento da presença de Deus. E Paulo, ele tinha essa convicção muito clara. Paulo tinha esse foco na vida. E essa é uma excelente pergunta para nós, numa manhã chuvosa como essa, bem aconchegante, né? Para poder, talvez aqui, adorar o Senhor e discernir algumas coisas relacionadas à nossa própria vida. Qual é seu foco? O que os teus olhos têm focado hoje? O que faz você acordar pela manhã? O que faz você ter alegria? Porque a distração hoje está demais, gente. Está demais. Semana passada, a gente foi no médico, né? Para levar o Rafael. Mas eu saí de lá com a receita e falei assim: ô doutor, será que não tem como dar o remedinho do TDAH aí para toda a minha casa, não?
porque lá em casa tem o maior número de TDAH por metro quadrado, né? Quase todo mundo lá é TDAH. Eu sou o menos, né? E aí eu fico catando as coisas, eu fico arrumando as coisas. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque hoje quase todo mundo, né, tem um pouquinho aí talvez de TDAH. Isso é talvez uma das descobertas da nossa geração, né? Mas e será que talvez alguns de nós não temos aí um TDAH espiritual? Porque o TDAH espiritual nada mais é do que a distração. É você não conseguir mirar no alvo. É você não conseguir completar os seus objetivos espirituais. É você não conseguir dar sequência naquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Por quê? Porque às vezes você começa muito bem. Normalmente, pessoas que descobrem o Evangelho começam muito bem. Mas no meio do caminho, acabam o quê? Não é nem por maldade, viu, gente? Não é nem muitas vezes intencionado, mas exatamente por essa inconsciência coletiva que a gente vive, as distrações começam a aparecer. E aí a nossa agenda está tão lotada, a gente está tão preocupado com as coisas, com tudo. Tem gente que talvez é possível que esteja aqui no culto essa manhã já pensando no boleto da segunda-feira, nos afazeres de terça, naquilo que eu tenho que resolver na quarta, porque afinal de contas, e a gente está nessa aceleração. E eu estou aqui para dizer para você que eu sou o primeiro a me colocar nesse lugar, que às vezes também eu ando tão acelerado que eu me confundo também com as coisas, que eu também às vezes perco o foco, né? Eu contei há um tempo atrás, não sei quem que vai lembrar dessa história, mas foi uma época que eu estava mexendo com financiamento, né? Com o financiamento da casa que eu morava. E era tanto papel, gente, era tanto papel, e aí toda hora que eu ia lá, tem que trazer mais esse, tem que trazer mais esse. E aí eu lembro que eu estava numa semana com um estresse enorme, aí eu tinha o final de semana, foi a semana toda resolvendo essa documentação, final de semana na igreja muito corrido, e aí eu tinha deixado boa parte da parte da documentação para resolver tudo na segunda-feira de manhã. Só que aí eu lembro que eu estava com aquelas coisas para resolver, eu falei, não, tem que ir na Caixa Econômica, depois da Caixa Econômica vou passar ali, depois passar lá. E aí a Esther, ela mandou uma mensagem, traz a mistura, tal. Eu estava na rua, daí eu passei, acho que era umas 10 horas da manhã, mais ou menos, na segunda-feira, no mercadinho Centauro ali, no Centauro. Gente, não tinha uma mosca dentro do mercado. Eu lembro como se fosse hoje. E eu estava assim, né, pegando as coisas que ela falou, mas pensando nos documentos que eu tinha que resolver naquela semana. E eu colocava as coisas ali no carrinho e tal, e pensando, não, saindo daqui, eu passo lá, depois eu resolvo aquele outro problema. E estava tão vazio o mercado, que eu não sei o que deu em mim, gente. Até hoje eu tenho vergonha até de contar essa história. Para você ver que quem precisava ter tomar o remédio era eu. Mas eu saí do mercado, eu passei na frente do caixa com a compra do mercado, e o meu carro, como não tinha ninguém, tinha parado bem na frente, bem na porta do mercado. E a moça do caixa, ela ficou me olhando assim, ó. Ela não teve reação. Aí eu abri a porta e comecei a colocar umas tomates, as coisas. Daí no meio da... O que eu estou fazendo, gente? Aí eu olhei, a moça estava assim, né? Tentando entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu falei, moça, eu não estou roubando. Comecei a colocar de novo as compras, voltei e eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo da minha vida, gente? Porque às vezes a gente está tão absorvido pela correria, pelo estresse, pelas coisas do dia a dia que a gente não percebe. Você está andando no piloto automático da vida e não está percebendo. Eu falo isso, como eu disse, a começar por mim, porque é tanta coisa para resolver, é tanta coisa para fazer, mas ao mesmo tempo nós vivemos, como eu estava dizendo, num mundo de tantas possibilidades. Então assim, tudo é mais confortável,
entre abrir o aplicativo do seu celular quando acordar e abrir a Bíblia, tem uma diferença muito grande. E a grande maioria das pessoas hoje estão hiperconectadas de uma maneira que assim é quase automático apertar o botão do aplicativo, ao invés de abrir as Escrituras e falar: vou ter um tempo com o meu Senhor, vou começar o meu dia da forma correta, vou fazer aquilo que ninguém faz por mim, vou buscar, vou priorizar. E aqui tem um detalhe que eu gosto sempre também de lembrar, né? Porque uma coisa é você buscar porque tem que buscar. Buscar o Senhor porque, né? Afinal de contas, né? Eu tenho que fazer o devocional. Eu tenho que, né, ler a Bíblia. É bem diferente você ler a Bíblia, você entrar na presença do Senhor, de você verdadeiramente buscar a Deus com paixão, com intensidade, com desejo, né? Desculpa repetir essa história, mas é outra história também que eu já contei algumas vezes aqui, mas faz muito sentido para isso que eu estou tentando explicar, que é uma história que o pastor Luciano Subirá conta com uma certa frequência, né? Que ele atendeu há muito tempo atrás um casal no gabinete pastoral, um casal que estava discutindo, um casal que não se entendia, um casal que estava tendo problemas conjugais, e dentre tantos acertos lá que eles tiveram, né, um deles era que a mulher queria que o marido estivesse com ela também no mercado, que era uma coisa que ela achava que só eu que vou no mercado, só eu que resolvo as compras da casa e tal, e era um dos argumentos que ela tinha. E daí ele fez um primeiro atendimento, aconselhou, orou com aquele casal, e daí depois o marido foi no mercado com ela, então meio que demonstrando ali, né, que ele queria participar agora da vida da família e tal. E daí eles retornaram no gabinete do pastor Luciano, e ele fala que naquele dia ele ficou grilado com a situação, porque quando o casal começou ali a se conversar e tal, a mulher continuava brava com o marido. Só que o marido tinha ido no mercado com ela, que era o que ela queria. Daí o pastor Luciano, sem entender, falou assim: escuta, mas ele não foi no mercado com você? Daí ela respondeu: sim, pastor, ele foi no mercado comigo, mas eu não queria que ele fosse no mercado comigo. Aí o pastor Luciano falou: meu Deus, essa mulher acho que está louca, né? Aí ela completou a frase, ela falou assim: eu queria que ele quisesse ir no mercado comigo. Diz que ele demorou uns 30 segundos para entender, mas quando caiu a ficha, e daí eu acho legal porque ele usa muito isso, né, como uma maneira de explicar que há uma diferença muito grande entre você buscar a Deus e você querer buscar a Deus. Entre você, por exemplo, numa manhã como essa, chuvosa, fria, né? Entre você ir ao culto e você querer ir ao culto. Vocês estão entendendo? Então, gente, nós somos carne. Entenda isso. E carne é assim, carne não tem vontade de nada. Carne só quer prazer, conforto e deleite. Estou falando de mim. A carne só quer isso, gente. Por isso, paixão é um nível que você chega em Deus quando você então pratica tanto aquilo com zelo, acreditando que é o melhor para a sua vida, que chega uma hora que você não fica mais sem. Não sei quantos estão entendendo, mas às vezes eu vejo, isso acontece, por exemplo, na atividade física. Começar uma atividade física é algo, é uma luta, né? Fala, meu Deus,
tem que ir, né? Tem que fazer. Eu estou vendo, né, que tá murchando, que está perdendo musculatura. Eu tenho que ir. Mas sabe, quando você de repente encontra uma motivação maior do que só o tem que ir, quando começa a virar uma paixão e você começa a ver resultados, você começa a sentir-se melhor, você começa a dormir melhor, então aquilo começa então a fazer mais sentido para você. Gente, como eu disse, carne é carne, tanto para questões de nível físico, quanto para questões de nível espiritual. A carne sempre vai lutar contra o desejo de viver nesse estado de plenitude, seja espiritual, seja físico, porque a nossa natureza, ela pende sempre para esse lado do conforto. Eu quero construir tudo ao meu redor, eu quero ter o máximo possível, porque no final eu não quero me incomodar com nada. Quero criar um muro de proteção para não precisar me preocupar. Só que isso também revela como muitas vezes nós estamos indo num sentido contrário, porque nós não estamos buscando o Senhor porque desejamos buscá-lo, mas nós estamos buscando o Senhor porque tem que buscá-lo. E eu não creio nesse evangelho. Eu não creio que você vai ser um cristão vitorioso. Eu não creio que nós seremos cristãos satisfeitos em Deus, abraçando, sei lá, um livrinho de regras e achando que igreja se resume a abraçar esse livrinho de regras e começar a andar certinho daqui para frente. Não é isso. Se o teu evangelho, se a tua vida com Deus se resume a um conjunto de regras, deve ser muito pesado ser cristão desse jeito. É um lugar que eu não quero viver, é esse. Por quê? Porque eu reconheço que mesmo os mandamentos de Deus, e isso não sou eu só que estou falando, a palavra de Deus mesmo diz sobre isso, os mandamentos de Deus não são penosos. Sabe para quem é penoso? Para quem não tem paixão, para quem não ama, para quem não reconhece o como aquilo deveria fazer parte da sua vida em todos os aspectos. Para quem reconhece que o cristianismo não é ir à igreja, eu não sou um cristão porque vou à igreja no domingo, eu sou um cristão porque me posicionei sobre os princípios e valores do reino de Deus, mas também porque amo Jesus acima de todas as coisas, porque amo meu Deus, porque amo a palavra dele, porque a palavra dele é como mel sobre a minha alma, e não como espinho, não é penoso. Então hoje, por que as pessoas se distraem com facilidade? Eu não tenho dúvida sobre dizer isso, porque tem tanta concorrência. Nunca, gente, teve tanta concorrência pela sua atenção do que nos dias de hoje. Todo mundo quer sua atenção. Essa é a verdade. Você recebe, como eu talvez, dezenas de ligações durante a semana, né? É as pessoas, é os robôs, né? Que antes ainda pelo menos eram as pessoas, agora é o robô também, tentando te convencer que ele tem o melhor produto para você, que é aquilo que vai resolver a tua vida. Então, tudo brilha. E aí, num lugar onde tudo brilha, em uma vida onde tudo é importante, nada é importante. Essa é a verdade. Lugar onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Na vida de pessoas que querem correr atrás de todas as coisas, elas acabam ficando com praticamente nada. E é por isso que ser cristão é aprender a selecionar os lugares onde você investe o teu tempo, as pessoas para quem você empresta os teus ouvidos,
e saber quem influencia de fato o seu coração. Porque é por isso que até uma das coisas é essa era dos golpes agora. Preste atenção, esses golpes de telefone, de internet, que o pessoal pegam sempre as pessoas mais carentes de atenção. Preste atenção nisso, né? Por isso porque, por exemplo, os idosos, né, que às vezes têm um tempo um pouco maior, né, às vezes os filhos já estão, né, cada um na sua caminhada, ele está ali, né, tem uma vida um pouco mais tranquila. Então, geralmente são pessoas, eu falo isso porque a minha própria mãe, vocês sabem, né, caiu num golpe desses aí de telefone terrível, mas talvez o contexto do qual ela vivia ajudou para que isso acontecesse. E foi justamente ali, na vulnerabilidade, né, na distração, mas também na carência. Pessoas carentes, elas estão disponíveis à atenção de todo mundo. E a verdade, gente, é que não dá para ter atenção com tudo, com todos. Nós temos que selecionar, porque tudo brilha. Todo mundo tem uma solução infalível para você. Agora, se você abraçar todas as soluções infalíveis, e nem é isso que na verdade está acontecendo. Então, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, definimos o cristianismo dessa maneira, né? Como algo amistoso, como algo, inclusive, uma frase do C.S. Lewis que ele fala o seguinte, né? O cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Essa frase, ela define bem a geração dos nossos dias. Porque a frase final aqui, moderada importância, é infelizmente o que caracteriza a vida de muitos cristãos da nossa geração. Porque, vamos pensar um pouco melhor sobre a frase, né? Ele começa dizendo, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. É verdade, pare para pensar. Digamos que você gastou toda a sua vida lendo a Bíblia, vindo à igreja, se dedicando, e no final descobre que tudo isso aqui era uma mentira. O que você perdeu? Nada. É isso que ele está dizendo. Se é falso, não tem nenhuma importância. Agora, se é verdadeiro, e aqui é que mora o perigo. Se tudo isso aqui que nós estamos falando, se toda a sua vida, toda a sua história, realmente tem respaldo bíblico, isso aqui é verdadeiro, vai acontecer, está acontecendo, isso tem uma infinita importância. Agora, o cristianismo, para algumas pessoas, é de moderada importância. Esse é o meu medo. A moderada importância, você já viu aquela ideia do chazinho da vovó? Você está lá com, sei lá, com alguma dor, olha, tem aquele chá, o chá da vovó. Como que é o chá da vovó? O chá da vovó é mais ou menos assim, ó. Se não fizer bem, mal também não faz. Gente, é terrível isso que eu estou falando agora. Mas tem gente que encara evangelho, Bíblia, escritura, fé, como o chazinho da vovó. Eu vou lá. Se não fizer bem, mal também não faz. Eu vou ler. Se não me ajudar, também não vai me atrapalhar. O que é isso, gente? Isso é viver um evangelho de moderada importância. E aquilo que Apocalipse fala para pessoas mornas. Nem é quente, nem frio. Veja que o autor bíblico, ele fala que os extremos ali não são assim absurdos. Ou é quente ou é frio. Ou adora a Deus ou adora o diabo. Agora o problema
é quem fica nesse meio termo, porque ele fala, ao morno, estou a ponto do quê que ele fala? Vomitar-te. Porque é aquela pessoa que considera a Bíblia, Jesus, igreja, às vezes usa até né? Tem a audácia de falar, é o mal necessário, né? E na igreja é importante, porque os meus filhos, eu preciso que os meus filhos estejam em uma igreja. Gente, essa pessoa não é cristã, não. Essa pessoa não entendeu a Bíblia. Essa pessoa não sabe o que é cristianismo. Essa pessoa, quando vê um texto como aquele de Paulo, olha, você fez um PowerPoint aí? Que isso, gente? Isso é uma mídia de ouro. Olha, gente, eu nem vou fazer mais PowerPoint, eu vou trazer tudo daquele jeito ali. Hoje eu trouxe só os versículos que não deu tempo, a gente saiu ontem bem tarde do encontro com Deus. E aí o povo aqui é de flash, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos. Obrigado. Mas o que eu olho aqui, um texto desse, gente, é muita coisa para uma pessoa que considera o cristianismo de moderada importância. Algumas pessoas, acredito eu, vão ler um texto desse a vida toda, mas não vão entender a profundidade. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então é isso que a gente enxerga quando Paulo faz uma declaração como essa, quando Paulo posiciona o evangelho em um patamar como esse. Pode ter certeza, ele não está falando aqui com o cristão que considera o evangelho de moderada importância. Ele está falando aqui sobre homens e mulheres ousados na fé. E o mundo de hoje, gente, ele definitivamente, ele não dá certo mais com pessoas mais ou menos. O mundo de hoje não é mais para gente mais ou menos. O mundo de hoje é para gente posicionada, que sabe quem é, sabe o Deus a que serve, conhece a palavra do Senhor. Porque o mundo, eu tenho falado isso, gente, por muitas vezes, talvez até de forma repetida, mas o mundo que nós vivemos hoje não é para amadores. Não é para amador, gente. É para guerreiro, posicionado, homem e mulher que sabe bem o que quer. E quem só quer uma igreja para frequentar no domingo, mas não quer um relacionamento com Jesus, não quer um posicionamento com a fé, não quer um compromisso com o evangelho, vai acabar fazendo da sua vida espiritual aquilo que a gente estava falando, é só o chazinho da vovó. Vou lá, vou participar. Se me fizer bem, fez, se não fez, tudo bem. Eu deixei um texto, não sei se vai dar para passar ali, Jeremias 29, 13. Sim, eles estão super espertos. E diz, buscar-me-eis. Esse texto é conhecido, né? E me achareis, quando me buscares de todo o vosso, o que, gente? Não. Então o que a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Não é sobre buscar o Senhor, mas é sobre como buscar o Senhor. Que a Bíblia ali está dizendo, olha, vocês me buscarão. Tem gente que busca? Sim, tem muita gente que busca. Mas quem realmente encontra? Não são todos os que buscam, não são todos os que vão à igreja, não são todos os que vão na célula, que acham que encontram o Senhor.
mas são todos aqueles que buscam de quê, gente? Então aqui é como você busca. E como você busca é que define se você encontra ou não. E a gente acha que é só ir na igreja, que é só fazer parte de uma célula, que é só dizer para o IBGE que você é evangélico, que você é cristão. Não é isso. É quem busca como? De todo o coração. Tem uma intensidade nisso. Não é quem busca de qualquer jeito. Não é quem vive de qualquer jeito. Não é quem faz as escolhas de qualquer jeito. É quem prioriza. É quem fala assim, olha, eu encontrei a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E nada se compara. Se tem alguma coisa que brilha mais que Jesus, mais que o reino dos céus, mais do que a sua fé, mais do que a sua paixão pela palavra, então você está extremamente vulnerável. Porque o inimigo não ganha as guerras, as batalhas em nossa vida quando nós renunciamos a Deus, quando nós, ou quando alguma pessoa fala, eu vou virar ateu, eu vou virar para o outro lado. Não é assim. O diabo ganha as guerras na vida de muitas pessoas quando aquele que era fervoroso de espírito começa a viver de forma morna. Tanto faz, quanto tanto fez, Se for bom, tudo certo, se não, tudo bem também. Só que isso vai revelar muitas vezes o nível de incredulidade do nosso coração. Marcos complementa isso quando a palavra diz: ame o Senhor, seu Deus. Preste atenção, ali também fala, no mesmo nível de intensidade, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a sua força. Amém, gente? Então veja que de novo aparece. Não é buscar de qualquer jeito, não é amar de qualquer jeito. Eu amo, mas, dá para incluir algumas coisas. Bom, naquele livro do Bem ou de Deus, vocês lembram, que a gente fez aquela série de reflexões sobre do bem de Deus. Lá tem uma alegoria, que o John Bevere usa, eu achei muito interessante, mas é aquela alegoria da mulher que se casa, mas ela queria manter um relacionamento com uma outra pessoa, com o namorado antigo, e fazendo ali uma alegoria ao que muitas vezes nós cristãos tentamos fazer com Deus, do tipo, Senhor, estou casado com o Senhor, tá? O Senhor é tudo para mim. Senhor, eu dediquei a minha vida ao Senhor, tá? Mas, tudo bem se eu sair para jantar com aquele rapaz? Então, peraí. E aí é legal porque ele faz até um vídeo, tá no YouTube esse vídeo, é um filme dessa alegoria, que ele faz, representando exatamente isso. Uma mulher casada, comprometida, achando normal, por exemplo, flertar, sair, ter encontros com um outro homem. Para alguns isso pode parecer radical, mas é o que se define como um amor parcial, como um amor que tem o seu momento, mas o amor não pode ter o seu momento. Ou eu amo em todo o tempo, ou eu não amo, ou eu estou comprometido em todo o tempo, ou eu nunca estive comprometido verdadeiramente. O que o texto está falando aqui é: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração. Então a pergunta é: como que eu amo? A resposta é: de todo o coração. Não dá para ser parcial. De toda a alma. Pare para pensar que a sua alma é uma esponja. E hoje nós vemos a era dos seres almáticos, porque a alma é aquilo que absorve, por exemplo,
tudo que a sociedade, né, coloca à frente dos nossos olhos. Os nossos sentidos, tudo aquilo que enxergamos, tudo aquilo que ouvimos, o que comemos, tudo isso está intrinsecamente ligado à nossa alma. E é por isso que as pessoas estão vendidas hoje, porque o que você enxerga é compre, 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 faça, desse jeito. E aí a nossa alma está sobrecarregada. A nossa alma está cheia de quê? Cheia de coisas que tomam o espaço de Deus. Por isso quando ele fala de todo o teu coração, mas ele também diz de toda a tua alma. Significa o quê? Que a nossa alma tem que ter o espaço do Senhor. Nós temos que desejar o Senhor, desejar o relacionamento com Ele, desejar as coisas do alto, desejar as coisas de Deus, manter os nossos olhos. Lógico que não dá para manter 24 horas dos meus olhos, do meu dia aqui, lendo a Bíblia e só pensando nas coisas do alto. Não estou dizendo isso, você não é um monge que está lá nas montanhas, nas Filipinas. Não estou querendo dizer isso, mas estou querendo dizer sobre alimento. Você seleciona o que alimenta a sua alma, o que preenche você, o que faz com que você esteja satisfeito ou não, porque nós somos muito vulneráveis. Já estou acabando. Passa para mim mais um texto, por favor. Esse texto está em Êxodo, e é uma história que mostra como que o diabo, ele trabalha com distração. Eu não sei se vai aparecer na mesma linguagem que a minha, mas ali, por exemplo, em Faraó disse também, deixa eu só conferir aqui. Não, ali não está na tradução que eu gostaria, mas na minha tradução aqui, que é a Revista Atualizada, ele fala assim, vai estar parecido, né? Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís, era essa palavra que eu queria, das suas tarefas. Ali está escrito, e Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem das suas tarefas. Continuando, e naquele mesmo dia, pois, deu ordem a Faraó, aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha para o povo, para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão ajuntar para si palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, porque estão ociosos e por isso clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então o que Faraó, lembrando, Faraó é uma figura de Satanás, que atua no mundo de hoje, em 2025, do mesmo jeito que atuou lá na geração dos nossos pais primitivos, e no caso aqui era a geração de Moisés. Então, ele começou a ver que o povo adorava a Deus, tinha um espaço para adorar a Deus. Então eles trabalhavam, eles faziam o trabalho escravo durante o dia, mas eles tinham a parte ali, um exemplo, né? A parte da noite. E à noite, o que eles começaram a fazer? Buscar a Deus, buscar o Senhor, porque eles encontraram uma fonte, eles encontraram um refúgio, um descanso para a alma deles. E aí o Faraó descobre que o povo estava com tempo demais, né, para buscar a Deus. O que ele faz? Ele diz: aumente a carga de trabalho desse povo. Façam, porque eles estão com tempo demais, eles estão indo lá adorar esse Deus. Então, aumente a carga de trabalho. E eu vejo que, sutilmente, o que o diabo faz nos nossos dias é exatamente assim também.
Porque tudo que ele mais quer é tirar a tua atenção das Escrituras. Então, tudo que ele puder colocar, ele vai colocar. Seja a ambição pelo sucesso, né? Seja os desejos carnais, seja a obsessão pelas conquistas desse mundo, tudo aquilo que para o mundo é um grande valor e que para Deus muitas vezes não é o que Satanás vai colocar. Porque assim, ele quer que você tenha menos tempo possível para Deus. Essa é a maior arma de batalha de Satanás contra o povo de Deus. Quanto menos tempo você tiver, mais ele vai ganhar. Quanto menos a tua agenda priorizar Deus, mais ele tem do seu coração. E hoje a gente vive essa triste realidade. 16 horas do nosso dia dedicamos os nossos projetos pessoais, sonhos, desejos, deleites, tudo aquilo que a gente acha que, e que na grande maioria não são coisas ilícitas, né? Não estou dizendo que você gasta 16 horas do seu dia pecando, não é isso, porque a gente acha que o que nos afasta de Deus é só o pecado. Tem até uma frase que eu coloquei aqui, não sei se eu vou, aqui, essa frase eu achei legal. Você não está errado quando acha que o pecado é o seu inimigo. Você está errado quando acredita que ele é o seu único inimigo. Porque assim, às vezes, preste atenção nisso que eu vou dizer agora, que isso é muito sensível, né? Pode ser que numa falha de interpretação aí você interprete de forma errada. Mas às vezes até a nossa busca lícita por coisas, família, trabalho, sem perceber, elas estão ocupando um lugar e nos distraindo contra aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ah, pastor, mas na Bíblia está lá falando sobre família, na Bíblia está lá falando sobre trabalho. É verdade. Mas na Bíblia também tem um versículo, Mateus capítulo 6, versículo 33, que define a prioridade de todas as coisas. E diz mais ou menos assim: portanto, buscai em o que, gente? Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia fala sobre trabalho? Sim. Sobre conquistas, posses, dinheiro, sobre família, tudo isso de uma forma extremamente lícita. Só que a Bíblia também fala sobre prioridade. Então não adianta ter um bom argumento que eu estou correndo atrás do meu trabalho, eu estou abastecendo a minha despensa. É até um bom argumento, verdade. É até lícito, verdade. Mas às vezes tem, porque se você tem, sei lá, se dá às 8 da manhã, meia-noite, 16 horas, eu invisto só em trabalho, coisas desse mundo, necessidades, desejos. Aí 5 minutos para acabar o dia. Deixa eu ler um pouco, né? Não está enxergando mais nada. As letras vão cruzar uma para lá, outra para cá. Porque o cansaço, gente, faz isso. Tira de você a prioridade. E eu queria repetir isso. Não sou contra trabalho, não sou contra entretenimento, não sou contra esporte, não sou contra... Sou a favor de tudo isso. Desde que cada uma dessas coisas ocupem o lugar exato. Eu acredito que em 16 horas do meu dia, dá para fazer esporte, dá para trabalhar bastante, dá para dedicar tempo para a minha família, mas também dá para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Quantos estão entendendo? Vou convidar o louvor para vir aqui para o altar. Quero finalizar esse momento. Eu vou passar só um último versículo. Lucas 14. A palavra diz: e ele, porém, respondeu certo homem,
deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. E voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade, traz para aqui os pobres, aleijados, cegos e os coxos. Depois disse: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém, gente? Então esse texto fala do quê? De coisas legítimas. Comprei um campo. Pastor, a Bíblia não permite que nós compremos um campo. Uma propriedade é uma coisa ruim? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que a Bíblia está falando é que aqueles homens fizeram da sua conquista o bloqueio para o relacionamento com Deus. É alguém que, sei lá, sonha: o dia que eu tiver uma chacrinha, né? Aquele sonho, eu tenho esse também, né? Que eu tiver minha chacrinha, tenho meus peixes ali para cuidar, maravilhoso. Mas às vezes é a chacrinha que vai tirar você do lugar da presença. E aí aquilo que era bênção virou maldição. O dia que eu tiver o iPhone mais moderno, bênção. Mas a bênção vai virar maldição. O dia que eu comprar aquele carro, bênção que um dia vai virar maldição. O dia que eu conseguir aquele cargo na empresa, aquela promoção no trabalho, legal, mas é a bênção que se torna maldição. Aqui eram pessoas comprometidas, mas comprou um campo, agora me tenha por escusado. Eram pessoas comprometidas, mas agora comprou 5 juntas de bois. Traduza isso para o nosso século 21. Comprou o seu carro do ano, agora me tenhas por escusado. Eu casei, né? Comecei a namorar, agora não participo mais, me tenhas por escusado. Então, são valores que sutilmente vão tomando o lugar de Deus, e tudo isso daqui são coisas legítimas, que é o que mais deixa a gente pasmo, né? Coisas boas, coisas legítimas, mas que podem ocupar o lugar errado na sua vida. Eu quero que vocês coloquem em pé agora, nós vamos orar. E eu não sei se você está entendendo aqui o ponto, né? Mas a questão aqui, gente, não é se é certo ou errado. Às vezes a gente quer só saber: pastor, isso aqui é certo. Pastor, isso aqui é errado. Pastor, isso aqui é de Deus. Pastor, isso aqui não é de Deus. Não é sobre certo ou errado. O que nós estamos falando aqui é sobre coisas legítimas que tentam ocupar o lugar de Deus na nossa vida, tirando de você a prioridade, tirando a sua atenção, brilhando mais do que a fé, brilhando mais do que a palavra, brilhando mais do que os princípios do reino de Deus. E não é difícil, gente. Não é difícil, isso acontece todos os dias. Como eu disse, acontece isso comigo, acontece isso na minha casa, todos os
dias tem muita coisa que brilha aos meus olhos, que me dá uma vontade de às vezes fazer, mas eu tenho que definir que lugar que Deus ocupa na minha vida. Eu não posso passar a vida toda brincando de ser crente, brincando de igreja, brincando de cristianismo. Cristianismo é coisa séria, gente. Vida com Deus é uma escolha que você faz, é uma aliança, é um casamento. Não dá para flertar com o mundo, não dá para flertar com os princípios errados, não dá para ser meio de Deus, meio do diabo, ainda que às vezes aquilo que é meio do diabo não seja pintado como meio do diabo, porque você pensa, mas isso aqui só um pouquinho, isso aqui desse jeitinho não tem problema. Essa é a cartilha que o mundo dos nossos dias está vendendo para os cristãos de hoje. Dá para ser mais ou menos, dá para ser mais ou menos crente, dá para ser mais ou menos da igreja, dá para ler a palavra só quando eu tenho vontade. Esse não é o seu lugar. Você é um príncipe, é uma princesa do Senhor. Você é um guerreiro. Você foi colocado em um fronte para batalhar pelo nome do Senhor, pelo Evangelho, pela palavra dEle, pelo reino dEle. Deus, quando te chamou para um lugar de prioridade, te chamou para um Evangelho verdadeiro. O Deus que você serve, Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele está presente aqui hoje. Ele estará presente amanhã lá no seu trabalho, Ele estará presente ao longo de sua semana. O Evangelho não é a instituição, o Evangelho não é a religião, o Evangelho é o poder de Deus nessa geração, para ativar os nossos corações, para nos fazer chegar mais próximo de Deus, termos experiências com Ele e descobrirmos o verdadeiro valor dessa vida. Não está nas coisas, não está nas conquistas, não está nas paixões, não está naquilo que o mundo fala para você que é bom, mas sim está na palavra de Deus, no relacionamento. Não queira apenas vir ao culto, deseje vir ao culto. Não queira apenas ler a Bíblia, deseje ler a Bíblia. Não queira apenas ter um relacionamento com Deus. Vá para um lugar onde você realmente descobre não tem mais como viver sem Deus. Não tem. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para servir a dois senhores. Ou você agrada um, desagrada outro, ou desagrada outro e agrada um. Não pode servir a Deus e a mamon, não pode servir a Deus e a esse mundo, não pode servir a Deus e as pessoas, não pode servir a Deus e aos seus desejos. Nós temos que saber a quem queremos servir, a quem queremos devotar o nosso coração, onde investiremos o tempo das nossas vidas. Eu quero convidar você, feche os teus olhos. Senhor, os nossos corações estão abertos essa manhã. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, sua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu
você e o Senhor. Pergunte para o Senhor como está o termômetro do teu coração no que diz respeito à paixão, à busca. Pergunte para o Senhor você mesmo, o que brilha para os seus olhos, o que é que te motiva. Compare talvez as suas maiores ambições, desejos, sonhos. Compare isso agora com a dedicação, com o comprometimento, com o amor, com a devoção que você tem dado para aquele que você diz que você ama. Não sou eu, é você mesmo. Pergunte você mesmo. Eu estou fazendo essa pergunta para o meu próprio coração também, e de antemão já afirmo para você que eu me sinto desqualificado, porque às vezes olho o meu coração e vejo corrupção, olho o meu coração e vejo inclinações carnais, olho para o meu coração e vejo que às vezes tem muitas outras coisas brilhando mais do que o Senhor na minha vida, e eu não aceito esse lugar, eu não quero esse lugar. Eu não quero que as coisas, que as pessoas, que até mesmo aquilo que é legítimo ocupe mais intensidade no meu coração do que o próprio Senhor. Eu estou disposto a lutar, eu estou disposto a enfrentar os meus próprios desejos, as minhas próprias ambições, para que o Senhor reine na minha vida, para que o Senhor seja entronizado verdadeiramente no meu coração, para que haja sobre a minha vida uma certeza de que ao menos eu estou tentando colocar o Senhor em prioridade, no centro da minha vida por todos os dias. Mas eu sei que isso não é fácil, por isso eu peço ao Espírito Santo, e eu incentivo você a fazer o mesmo. Não é pela nossa força, não é somente pela nossa vontade, é pelo Espírito Santo. Então, se você, como eu, também luta com isso, se você também, como eu, sente às vezes o teu coração sendo despertado para o mundo, para o brilho das coisas, e precisa de uma ajuda, clame ao Espírito Santo. A palavra fala que Ele é conselheiro, Ele é consolador, Ele é amigo. Chame o Espírito Santo sobre a sua vida e diga a Ele sobre os teus sentimentos, diga a Ele sobre como está o seu coração hoje. Cada dia mais satisfeito em ti. Ensina-nos, Senhor, a nos satisfazer em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar sem Jesus. Cada dia, à medida em que te conheço mais, tudo, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse tempo na tua presença. Pedimos, Espírito Santo, tu que és consolador, conselheiro, amigo, agora, Senhor, encontra esse coração, essa vida. Nos dê, Pai, uma semana de vitória, mas também uma semana de sabedoria, Pai, onde discerniremos os lugares onde passaremos, onde escolheremos corretamente aquilo que vai influenciar os nossos corações, a nossa vida, aonde, sim, Senhor, nós nos definiremos por estar sempre nesse lugar de adoração, nesse lugar de paixão pela tua presença. Guarda o teu povo, dando a eles graça, sabedoria em todas as suas decisões, para que o nome do Senhor seja sempre exaltado e glorificado na vida de cada um. Obrigado por esse tempo, nós oramos gratos em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor essa manhã, agradeça a Jesus por tudo que Ele tem feito, pela sua bênção sobre as nossas vidas. Amém e amém, querido. Deus te abençoe. Bom domingo. Vai na bênção, vai na paz. Dá um abraço em quem está perto de você. Estou aprendendo a estar cada dia mais tarde